Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. E bem, pois agora é a minha vez de compartilhar com vocês uma parte do que foi a minha vida no negócio. O que eu acho mais engraçado é que todo mundo pensa que a minha filha continua igual uma criancinha. Todo mundo pergunta, e a sua filhinha? Não, já é uma mulher. É muito alta, graças a Deus, melhorou a média da família. Não puxou a mim. Sim, na verdade é magra, mas mede 1,68 m, melhor do que eu, né? Ela mora atualmente em Montreal. Todo mundo pensa que eu fiz um grande sacrifício ao deixá-la por um tempo. Mas se você olhar para trás, qualquer sacrifício que fizer por seus filhos será muito pequeno. Eu acho que nunca vou me arrepender do que eu fiz. Este negócio me deu a oportunidade de construir um destino melhor para minha filha. Ela atualmente, tem um estilo de vida que todos os pais desejam. Ela está estudando agora mesmo na Universidade de Concórdia, em Montreal. Está morando lá há 4 anos e meio. E ela se tornou muito independente, herdou e duplicou de mim. É uma pessoa com uma personalidade muito definida, autossuficiente, sabe aonde quer ir. E conversando com ela outro dia, ela disse, mamãe, eu me visualizo como uma empresária de grande sucesso. Se fizer o que fazemos, quando a gente se integra ao sistema e começamos a viver dia a dia, a realização ou a luta pelos nossos sonhos, nossos filhos começam a herdar isso. E eu acredito que essa é a melhor herança que podemos deixar. Ensiná-los que um sonho, que não renunciamos a um sonho, mas sim que por um sonho devemos lutar, custe o que custar. Porque no sonho encontramos a nossa realização. Na renúncia aos nossos sonhos, encontramos a nossa frustração. E a frustração é o câncer da alma. A alma nunca se recupera da frustração. Renunciar àquilo que poderia ter levado você a descobrir o seu potencial é uma dor que eu não desejo a ninguém. Nos esforçarmos, lutar, acho que é uma coisa que engrandece o homem. Vocês sabem que eu entrei faz mais ou menos 14 anos. Nessa época, tinha 40 anos. E eu me sentia um pouco frustrada. Tinha estudado uma profissão, mas essa profissão não tinha me proporcionado nenhuma realização. Por certas situações, eu tinha conseguido apenas sobreviver. Aos 40 anos, eu tinha uma filha de 4 anos e meio e um monte de dívidas. Eu estava presa num emprego que não me satisfazia. Porque não apenas não ganhava o que precisava, mas também estava fazendo uma coisa que não gostava. Tinha que aguentar um chefe que não suportava. Então, pouco a pouco, fui me frustrando. Eu acho que quando uma pessoa se frustra, de repente, é como se tivessem manchado as lentes da sua vida. E você já vê tudo diferente, vê tudo amargo, triste, cinza. E, infelizmente, quem aguenta o resultado dessa frustração são as pessoas que mais amamos, nossos filhos. Eu acho que se não tivesse feito esse negócio, imagino que agorinha mesmo eu seria uma senhora, não sei, cheia de varizes, com excesso de peso, frustrada, falando eternamente no tempo condicional. Se eu tivesse me agarrando a algum pequeno sucesso passado que tivesse tido, é que um dia eu fui, e lamentando pelo que poderia ter sido. Quando somos jovens, achamos que vamos devorar o mundo. Quando eu tinha 15 anos, jurava que aos 20 seria milionária. Quando cheguei aos 20, estava só na universidade. E aí pensei, mais 5 anos, jurava que aos 25, tudo era só uma questão de me formar e certamente alguém ia me oferecer a direção geral de alguma importante companhia. Eu me via como uma executiva de sucesso. E bem, cheguei aos 25 e saí procurando emprego.
Aos 29, felizmente, sim, eu já era uma executiva com algum sucesso. Mas aos 40, tinha me frustrado. Eu tinha muita idade para mudar de emprego. Eu tinha muito medo para abrir mão do pouco que eu tinha. Não era uma coisa que me satisfazia, mas eu sabia que era muito difícil que alguma empresa me desse algo melhor. E então aguentava. O que tinha na minha vida. Eu estava tão frustrada que nem sequer me dava conta de como era a minha vida. Ou seja, chega um momento em que você apaga, né? E começa a se movimentar mecanicamente. Simplesmente, você levanta, se mexe, vai para o seu trabalho, mas como um robô. E realmente não sente vida dentro de você. É um dia depois de outro dia, depois de outro dia, e tudo é igual. A mesma problemática, as mesmas preocupações. Eu me sentia dentro de um enorme buraco negro e eu não via saída. Minha filha, morávamos nessa época com a minha mãe, porque eu tinha me divorciado e eu me divorciei quando ela tinha 1 ano e meio. E aí fui morar na casa da minha mãe, porque simplesmente não tinha como pagar aluguel. Então, morava a 45 minutos da cidade do México. E, na verdade, sem trânsito, seriam 30 minutos. Com trânsito, mais de 1h30, sim. A minha mãe morava em um bairro de classe média baixa, em Ojo de Agua, e eu fui morar lá com ela. Eu tinha um carrinho meio usado, não muito bom. Embora eu cuidasse dele, igual muita gente cuida do seu carro, eu cuidava mais dele do que do meu próprio corpo. Por quê? Porque era o meu único capital. E era o único que eu tinha para me mover. Então, todos os dias, para evitar que o carro esquentasse pelo excesso de trânsito, eu me levantava às 5 da manhã para sair às 5h30, no máximo, da minha casa para não pegar o trânsito. E todos os dias eu voltava às 11 da noite. Porque a essa hora também não tinha trânsito para voltar. O problema de ter um carrinho que não é muito bom é que a gente sabe que se esquentar pode parar. Não, Deus me livre, paro e começo a chorar desconsoladamente. Porque eu não sei absolutamente nada de mecânica. Embora na faculdade eu fiz uma matéria que se chama Máquinas de Combustão Interna. E que supostamente a gente sai sabendo como funcionam os motores, do que são compostos, como consertá-los. Eu não sei como passei. Devo ter decorado puro decoreba e saindo da prova esquecia tudo, certo? Porque até hoje eu compro um carro pela cor. Ou seja, pelo motor não entendo nada. Se ligar está ótimo, né? E se combinar, então, aí você diz, vou levar esse. É assim que nós mulheres compramos um automóvel. Ou seja, eu tinha esse carrinho e cuidava muito dele. Mas cuidar do meu carro fez com que eu me esquecesse da minha filha. Quando eu saía, a menina estava dormindo. E quando eu voltava, ela já estava dormindo. Então, eu estava vivendo assim mais ou menos por uns 3 anos. Igual. Minha filha crescendo, minha mãe cuidava dela, mas eu tinha pouco contato com ela. Nos finais de semana, que tinha tempo para conviver com ela, normalmente, no sábado, me dedicava a limpar a casa, passar a roupa, arrumar as coisas dela e arrumar as minhas coisas. E no domingo? No domingo eu estava morta. A única coisa que eu queria era esquecer, descansar. Não sei com quantos aqui acontece isso, mas lembro que minha filha vinha, queria brincar. E claro que eu mandava ela ou ver televisão ou brincar com alguns dos primos. Lembro que uma vez ela me viu sem fazer nada. E aí ela veio e me pediu para brincar com ela. E eu, não, filha, estou ocupada. E com a ingenuidade e doçura de uma criança me disse, mas você não está fazendo nada, mãe. E eu, como não? Estou pensando. E realmente estava pensando, no que a gente pensa? A gente fica ensimesmado. Vejam o que é a palavra ensimesmado. Você fica preso em si mesmo. E quando a gente fica ensimesmado, normalmente, entra em si mesmo para praticar uma coisa que adoramos, a autopiedade.
Então eu estava ensimismada, pensando em como a vida tinha sido tão ruim comigo. Eu tinha que trabalhar, tinha uma filha para cuidar, não tinha um emprego que me satisfizesse, não tinha um carro que me servisse e não tinha sequer uma casa própria. Então ficava compenetrada, lambendo as minhas feridas e sentindo pena de mim mesma. A gente faz isso porque não nos ensinaram outra coisa, porque vimos que os demais fazem assim. Quando eu me reunia com algumas amigas, todas nós fazíamos o mesmo. Cada uma coloca sobre a mesa a sua mala, não é verdade? E cada uma tira a sua própria porcaria. No final da reunião das amigas, a gente não percebia de toda a porcaria que estava aí remexida sobre a mesa. E cada uma pega os restos da outra, enche de novo a mala e vai embora. Porque todos compartilhamos todos os nossos pontos negativos. Então, eu estava assim, mas acho que a vida é misericordiosa com cada um de nós. A vida, às vezes, nos dá uma pancada para ver se acordamos, para ver se nos damos conta. Estava assim quando um amigo me deu um livrinho. Era um livrinho de contos curtos. Não sei por que me deu isso. Não sei se ele sabia que eu precisava disso, se já tinha lido antes, ou se simplesmente a vida o utilizou como um instrumento. E me deu esse livro. Eu lembro que abri e vi um conto curto. Falava de um menino que vai correndo quando seu pai chega do trabalho. E aí ele pergunta: papai, quanto você ganha por cada hora de trabalho? O pai, que estava cansado, responde um valor qualquer, $5 por hora, só para dar uma resposta, certo? E então o menino fica olhando ele: papai, você pode me dar 3? E o pai, bravo, acha que o menino é um interesseiro e dá uma bronca nele e o manda dormir. O menino, apesar de triste, porque é muito criancinha, 4, 5 anos, vai para o quarto sem dizer nada. E depois o pai fica pensando: e se esses $3 de repente são uma coisa importante para o menino e que no final das contas, para ele, que mal tem? Aí se arrepende, como nos arrependemos todos nós depois de dar uma bronca nos filhos, né? Se arrepende e vai procurar o menino. Ele está dormindo, acorda ele, tira os $3 e diz, dando os $3, pergunta: para que você quer esse dinheiro? O menino, sem responder, levanta o travesseiro, tira outros $2 e diz: papai, eu compro uma hora do seu tempo. Essa história bem, partiu o coração. Porque, de repente, eu me dei conta que estava havia 3 anos sem dar uma hora completa para minha filha. Eu estava muito ocupada em prover. E acho que todos nós, pais, passamos a vida fazendo isso. Nos preocupamos muito em conseguir dinheiro e achamos que levando sustento para nossa casa, fazemos a nossa parte. A tragédia é quando os filhos crescem e reprovam a nossa ausência na vida deles. E a gente fica em um conflito enorme, porque sente que é uma ingratidão do filho reclamar. Como pode um filho reclamar que a gente não ficou perto dele se a gente se desdobrou em 4 para conseguir dar o que ele precisava? E, no entanto, muitas vezes para os nossos filhos, não são as coisas materiais que eles mais precisam. Precisam, quem sabe, mais de carinho, de uma palavra. Precisam, quem sabe, de um minuto de atenção dedicado exclusivamente a ele. Eu não sabia, mas quando li esse livrinho, tomei uma decisão. Precisávamos achar uma casa, minha filha e eu, na cidade do México, de maneira que as horas que eu investia na estrada pudesse dar a ela.
E comecei a agir. Ontem contei a vocês, eu tenho um ótimo exemplo na minha mãe. Ela nunca foi de ficar pensando nas coisas. Para ela, é decidir e agir ao mesmo tempo. Ou seja, não tem isso de vou fazer. Ela é do faço agora. Então, no momento que tomei a decisão, no dia seguinte, comecei a buscar um apartamento. Claro, de acordo com as minhas possibilidades. E quando a gente toma uma decisão, mas para valer, alguma coisa acontece. Vocês devem ter lido também o livro do alquimista, não é mesmo? Que diz, o universo conspira. E o universo conspirou. E nesse mesmo dia que eu comecei a buscar um apartamento, eu encontrei. Saí na hora do almoço. E em 1 hora, encontrei um apartamento perto do meu trabalho. Imediatamente, fiz o cheque e já reservei. E contei para minha mãe que ia voltar, que ia para a cidade do México morar com a minha filha, porque queria dedicar mais tempo a ela. Minha filha ficou feliz. Começamos a morar assim 2 meses. Eu organizei tudo no meu trabalho de maneira que pudesse trabalhar somente de manhã e pudesse ficar a tarde toda em casa. Então, ia pessoalmente buscá-la na escola, levava na escola, comíamos juntas. Começamos a fazer a lição de casa juntas. E para minha filha, o mundo de repente tinha se iluminado, porque estava com sua mamãe. Estávamos assim quando o negócio me encontrou. Uma vez, um amigo meu pensou em mim, porque tinham apresentado a ele esta oportunidade. Bem, então como eu dizia, quem me apresentou foi meu amigo Sérgio, que não é Sérgio Ribeira. Foi Sérgio Ruiz quem me apresentou a oportunidade. Ele era meu amigo já fazia muitos anos. De fato, era o meu melhor amigo. Já faz muitos anos que não o vejo. Então, como nos conhecemos, como os amigos se conhecem, certo? Toda vez que ele me contava uma coisa, eu dividia pela metade. Porque eu sabia que ele dizia, era sempre um pouco exagerado. Aí ele foi e me falou sobre este negócio e eu, não, Sérgio, você sempre inventa essas coisas e depois se dá mal. Então eu não quis saber nada. Mas ele insistiu e na terceira vez que foi me ver, eu morava em um apartamento no primeiro andar que tinha umas janelas de parede a parede. E com essas cortinas bem fininhas. Então, óbvio, qualquer pessoa da rua conseguia ver perfeitamente o que tinha na minha casa, certo? Então eu estava conversando com o pai da minha filha, que tinha ido visitá-la, quando vejo que estaciona o carro do Sérgio. Entende? E aí, logo que o vi, para que ele não me visse, corri e me deitei no tapete. E assim, arrastando, fui até a cozinha. E o meu ex-marido ficou me olhando como que dizendo, que coisa, hein? Então ele me seguiu até a cozinha e me perguntou, o que você deve a ele? E eu, não, que ele está me convidando para um negócio e não... Já estou cheia. Então disse para a empregada, quando ele tocar, diga que não estou. Tá bem? Então, meu ex-marido pergunta, para que negócio está te convidando? Eu disse, eu não sei, nem entendi direito. E ele disse, Amway, esse mesmo. Certo? Aí me disse, olha, eu não sei exatamente do que se trata. Minha mulher, porque meu ex-marido já tinha se casado de novo, convidaram ela para uma reunião e eu fui junto. Mas saí para fumar um cigarro, então não vi nada. Mas os produtos que eles usam são excelentes. E eu disse, tem produtos? E ele, sim, ele não te contou? Não, ele só me disse que tinha que convidar um montão de gente, eu pensei que era uma pirâmide. E ele disse, não, os produtos são excelentes. Então eu já motivada, porque tinha produtos, chamo a empregada e digo, desce, alcança ele e diga que sim, eu estou. Sim, então ela desceu. Sérgio subiu. E então, mas ele já tinha outra estratégia. Já tinha falado com o patrocinador da sua rede. Então, ele disse, olha, não vim dizer para você entrar logo no negócio. A única coisa que quero é que me acompanhe, para que me diga se isso funciona ou não funciona. Porque como você entende de marketing, quero saber se devo investir tempo nisso ou não. Aí eu disse, então pegue as informações, me traga, vou estudar e te falo. E ele, não, é que eles têm aí tipo uns livrinhos, mas toda vez que encosto eles escondem.
E eu, mas Sérgio, então isso é uma fraude. Como não querem te dar informação? Sim, não sei o que acontece. Toda vez que me aproximam, eles, guardam tudo. Então me deu muita coragem, né? Aí disse, ok, vou com você. Mas veja, como eu ia. Eu tinha o costume de dormir de moletom. Meus pijamas eram assim. Por quê? Porque quando você se levanta, nunca sabe se você acabou de acordar ou veio de uma corrida, né? E então, eu vesti o meu pijama, estava com uma calça e coloquei um casaco comprido para me esconder. Certo? E fui assim com esse visual para a Open. Nem sei como me deixaram entrar, sim. Fui vestida assim. Então, aí apresentaram o plano. Mas eu tinha dito a Sérgio, 1 hora. Porque ele me disse, perguntei, quanto demora? E ele, 1 hora, ok. Chegamos às 8, às 9 eu saio. E quem estava apresentando o plano se estendeu. Às 9 eu vi, hora de ir. Vamos. Então, Sérgio me deixou ir. Eu disse, tenho que voltar de ônibus, né? Mas o patrocinador dele me deu uma carona e me deu o portfólio com todas as informações que vinham no kit. E então me disse, desculpa, Sérgio me disse que você é uma pessoa muito ocupada, que não poderia ficar, então eu uni essa informação para você analisar. Olha, aí eu saí, mas super feliz. Tinham elevado o meu senso de importância pessoal até o céu. Para Sérgio, nunca quiseram dar nada. E para mim, deram todo o portfólio do kit, né? Então, como fui embora, nunca soube que havia um sistema. Mas eu cheguei e comecei a analisar. Me interessei pelo que escutei, mas não entendi tudo completamente. O que me intrigava era de onde sai o dinheiro. Eu só queria ter claro de onde saía o dinheiro. Por que queria esclarecer isso? Porque eu não queria me meter em um negócio fraudulento que se parecesse com as pirâmides. Então, eu estudei todos os livrinhos, mas não os entendi. Então, eu lembro que uma parte de mim, o meu coração dizia que isso era bom. Mas a minha mente dizia, e se você voltar a se envolver em outra confusão? Então lembro que eu pedi a Deus. Não sei vocês, mas eu creio totalmente. Quando não consigo solucionar uma coisa, peço a Deus para me dar uma mão. E então, que me ilumine os neurônios que servem para a gente entender, né? E então, eu lembro que dormi pedindo a Deus 3 sinais. Disse, meu Deus, se isso for para mim, me dê 3 sinais. Para eu começar a fazê-lo. Porque eu estava ali há meses pedindo a ele, me dê uma coisa. Porque o dinheiro não só não dava, como eu também estava cheia do trabalho que estava fazendo. Meu chefe tinha o costume de investir com o dinheiro dos outros. E me obrigava a mentir. Uma coisa que eu nunca fiz. Então tinha sempre uma ação e uma reclamação. E ele dizia, é que você não veste a camisa da empresa e não sei mais o quê. Olha, se vestir a camisa era mentir a um cliente, já mandaram fazer meus móveis? E eu dizia a verdade. Não, ainda não. Então já sabem, falavam com ele e era uma confusão, né? Eu tinha pedido a Deus, meu Deus, me dá alguma coisa, me dá alguma coisa. Deve existir um emprego em que você não precise mentir para ganhar o seu pão. Então eu tinha a intuição que isso era bom. E lembro que fui dormir bem tarde e às 5 da manhã, e eu acordo. Acabava de entender perfeitamente de onde vinha o dinheiro. Eu tinha trabalhado anteriormente em publicidade. Tinha sido diretora de vendas de diretora de projetos especiais de uma das agências mais importantes do México. E eu sabia que as empresas dedicam pelo menos 30% do total dos seus ganhos para investir em publicidade e distribuição. Então, de repente, vi bem claro. Eles nos pagam porque nós somos os publicitários e os distribuidores. Quando entendi isso, disse, vou colocar meu casaco e sair, porque eu não tinha telefone na minha casa. E vou procurar ligar para Sérgio. Falei por telefone.
e disse, Sérgio, já entendi de onde sai o dinheiro. E ele, você ainda está analisando tudo? Não, já entendi. E ele disse, ok. O que acha se conversarmos às 10 da manhã? Olha, eu estava tão nervosa que nem liguei de sair àquela hora para procurar um telefone e acordar a pessoa que tinha me convidado, né? Então, eu tinha que fazer uma viagem aos Estados Unidos. Tinha que ir para o Oregon, precisamente por questões de trabalho. Então, eu lembro que eu vi uma pessoa, um amigo meu, é americano, mas ele fala espanhol muito bem. E eu contei a ele o que estava acontecendo no México. Então ele, lembro que Andrew, muito surpreso, me disse, a corporação está no México? Sim. Quando escutei isso, disse, é o segundo sinal. Porque Andrew tinha toda a minha confiança. E se ele estava me dizendo que os seus amigos, ele é psiquiatra de crianças, me disse, olha, eu não faço, porque eu tenho uma profissão que me absorve. Eu, no seu lugar, consideraria fazer. Para mim, este foi o segundo sinal. O segundo. E bem, já com essa perspectiva, falo com o Sérgio, voltei e falo com ele rapidíssimo. Lembro que voltei em um domingo, então a Open era na segunda. E disse, Sérgio, quero me cadastrar. E Sérgio disse, ok, nos vemos amanhã no Open. E eu, a que horas é? E ele, às 8 da noite. Bem, vou avisando que se você não for pontual, porque Sérgio nunca foi pontual nem para nascer, sim? Vou avisando que se você não for pontual, entro com o primeiro que encontrar. Não, foi a primeira vez que vi Sérgio chegar antes que eu. Eu estava chegando e Sérgio aí na porta, olhando para ver de que lado eu chegava, com sua caixinha aqui embaixo, né? Então eu me cadastrei, mas eu não sabia nada do sistema. Não sabia nada, nem o cogitei. Isso não é importante. O verdadeiramente importante é porque vamos fazê-lo. Eu estava tão entusiasmada que a única coisa sobre a qual falei com essas 13 pessoas foi do meu sonho. E as contagiei. Porque, através dos meus sonhos, elas viram os delas. E nesse momento, dos 13, todos quiseram se cadastrar. Então eu disse, ok, então vão pagando aqui, porque senão esqueço. Precisam me pagar o kit para que eu entregue amanhã. Então, um tinha, outro não tinha, outro ia trazer amanhã e não sei mais o quê. E no dia seguinte, saí distribuindo os kits. Então, eu falei com o Sérgio e comecei a informá-lo. Felizmente, ele que sim tinha contato com seu patrocinador, começou a contar que eu já andava solta. E que eu andava apresentando planos e cadastrando o povo. Então, o patrocinador disse, que bom, mas vamos ensiná-la, né? Então, ligou no meu trabalho. E lembro que ele disse, senhora fulano de tal? Sim, pois muito prazer. Olha, eu sou o Tony Romero, sou da sua linha ascendente. Você não me conhece, mas estou à sua disposição, não sei mais o quê. Sei que a senhora tem uma reunião hoje. Gostaria de ajudá-la. E eu pensei, e quem é esse? O santo desconfia quando a esmola é grande, né? Então eu desconfiei porque pensei que queria me roubar os prospectos. Aí, eu passei o endereço e o horário errado. Certo? E me livrei. Então eu fui e fiz as minhas reuniões. Estava entregando os kits e quem vejo aparecer? Então ele entrou, foi à frente da lousa e disse, boa noite, sou fulano de tal, sou da linha ascendente da senhora e eu estou aqui graças a um amável convite dela. E aí disse, ela me convidou para esclarecer, para comentar algumas coisinhas. E ele começa falando do sistema. Então, como eu não tinha nem ideia disso, fiquei assim, pera. Nós entramos em um negócio de venda de produtos. Se você quiser vender os seus áudios, faça isso em outro lugar, tá bom? Sim, porque eu pensei que isso era um negocinho dele.
E às vezes ele ficava me olhando como se estivesse dizendo: Deus tenha misericórdia de tanta ignorância, né? E começamos a discutir na frente das 13 pessoas e todo mundo vendo isso. Então, no final, ele me disse: eu não posso acreditar que exista uma pessoa tão humilde que não possa ensinar a outra, nem tão arrogante que não aceite aprender com outras. E eu, caramba, sim? Está me expondo para as pessoas que eu conheço. Pensei, a humilde Consuelo, não. Então me deu os áudios e comecei a ouvi-los na minha casa. O primeiro era de um cubano que parecia o programa mexicano Nananina e os Três Patins. Pensei, o que Nananina e os Três Patins estão fazendo aqui, ok? No fim, eu não gostei e parei de ouvir. E depois o segundo era Nananina e os Três Patins, parte 2. Aí disse, se todos forem assim, chega, não quero isso. Por fim disse, este é o último que escuto. O último salvou a minha vida. Era um porto-riquenho que eu já conseguia entender mais, porque os outros dois cubanos, que não falavam bem espanhol, eu não entendia. Ao porto-riquenho eu entendi muito bem, mas principalmente porque ele falava com sabedoria. Ele tinha uma certa profundidade com o que podia me identificar. Disse, nossa, esse sim fala bem. Escutei de novo. E então ele fazia um desafio. Ele dizia, faça o negócio por 1 ano, mas faça-o igualzinho, 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 como a sua linha de patrocínio disser para fazer, sem mudar nada. Se em 1 ano não der certo, deixe para lá. Mas se der certo, continue até diamante. Então eu aceitei o desafio de Ivan Morales. Ivan, para mim, sempre foi um dos meus diamantes e continua sendo um dos meus diamantes preferidos. Ele é da linha dura. Ele pega pesado. Não passa a mão na sua cabeça. Diz as coisas de forma direta. E foi um dos diamantes de maior sucesso neste negócio. E graças a ele, eu me integrei ao sistema. Eu pedi a Tony, dê áudios para todos, mas tire-os do Nananina e os Três Patins, tá? E ele disse, não, Consuelo, porque os áudios que você não gosta vão motivar outras pessoas. Sim, você não gostou deles, mas há muitas pessoas que entraram por esses áudios. E eu comecei a fazer o negócio exatamente como dizia o sistema, exatamente como Tony ia me dirigindo. Tony me convenceu a ir ao meu primeiro seminário, pelo que eu sou muito grata. E é claro, eu fui mais do que nada para não perder os... Quanto custou o ingresso? Acho que $5. O ingresso para o seminário. Então, nos dias no domingo, me dava muita preguiça levantar e levar minha filha para alguém cuidar e blá, blá, blá. Mas eu tinha gasto os meus 50 pesos e eu disse, não, sem mimimi, vamos que vamos. Então fui ao seminário e o casal que deu o seminário foi tão bem que conseguiu me convencer de ir à convenção. Certo? Então fui à convenção. Passa a sexta e eu não vi o compromisso. Passa o sábado e consegui irritar até o Tony. Porque faltava apenas um palestrante, que era Bill Childers, que ia encerrar a convenção. Um aplauso para o nosso upline. Então, eu disse para Tony, você disse que eu ia sentir o compromisso aqui, já estamos no final e eu não vejo esse compromisso. Eu não sei o que Tony fez, mas conseguiu que sentássemos a uma mesa de diamantes. A única pessoa que eu tinha convidado para ir à convenção. Aliás, que tinha lá do meu grupo para a convenção. Porque eu não a convidei, ela se convidou. Ela escutou quando Tony estava promovendo a convenção para mim, e aí ela disse, escuta, lindinha, posso ir? E eu, se quiser. Essa foi a minha promoção. Então foi assim. E ela foi a minha primeira esmeralda. Por isso, nunca podemos perder a oportunidade de levar as pessoas às convenções. Porque é aí onde se moldam. Todos nós somos uma promessa, mas em uma convenção, a promessa pode se transformar em uma certeza. Em uma convenção, muitas pessoas vão encontrar a razão, ou o valor, ou a força,
ou a energia, ou a inspiração, como você quiser chamar, para fazer este negócio, para fazê-lo até as últimas consequências. Então, voltamos. Nos sentaram a essa mesa de diamantes. E eu não sei o que aconteceu. Estávamos escutando a tradução pelo fone de ouvido, sabe? E o meu pifou. Então, me aproximei de Childers a capela. Ou seja, por um lado, eu não sei falar inglês. E meu fone de ouvido parou de funcionar. Então eu via que Childers falava e falava. Childers não é uma pessoa que se dirige a todos. Pelo contrário, escolhe os que estão na sua frente. E tem uma energia muito especial. Então, enquanto ele falava, eu me sentia entusiasmada. E, de repente, ele fez uma coisa que, claro, para mim foi o melhor argumento. Gente, isso foi o ápice da inspiração para mim. De repente, me levanto, subo em uma mesa e começo a gritar como uma louca. Algum dia, e em espanhol, hein? Eu vou ser diamante e vou estar nesse palco. Então, Childers vira a pergunta, o que ela disse? Responderam, teve um ataque de loucura em espanhol. Então, traduzem para ele e ele pede um aplauso para mim. Me senti realizada. Então, eu lembro da cara de Marta, que assustada me puxava pelo vestido e dizia, sim, minha filha, mas desce. É que vejam, eu tão cheia de mim, tinha chegado 2 dias antes à convenção para observar. Eu sou engenheira industrial, sou extremamente analítica, tenho cabeça de matemática. Primeiro penso, depois sinto. Sim? Então, eu cheguei e observei. E eu via todo mundo assim, como muito louco, como muito brega, muito ridículo. Todo mundo se abraçando, dando beijinhos e... Eu disse, não. E na hora que colocava uma música, todo mundo dançava e eu boquiaberta só vendo. Marta, já sabem, já tinha soltado o freio e se deixado levar. Então, Marta me dizia, porque Marta é uma pessoa alegre, simples, que se integra, não tem tanta confusão mental como eu. E então, Marta dizia, se mexe, minha filha. E eu, que tem de errado com você? Sim. E ela, mexa-se. Não percebe que afinal ninguém aqui conhece a gente? E eu, é verdade. E eu, com isso, de que não importa ser ridículo, comecei a dançar um pouquinho. No dia seguinte, estávamos cada uma em uma caixa de som. Foram lá descer a gente. Então vejam, em 48 horas eu tinha mudado a minha personalidade, deixando de ser uma pessoa totalmente inibida. Equinácia, não é verdade? Para ver se isso funciona bem. Bem, obrigada pela equinácia. De ser uma pessoa totalmente inibida, no dia seguinte eu já estava dirigindo a festa. No final das contas, ninguém conhecia a gente lá, né? Então, com isso voltamos. Pessoal, eu estava animadíssima. Tony estava feliz. Por quê? Porque eu tinha sentido compromisso. Eu tinha decidido nessa convenção que eu ia chegar a diamante. E ia chegar como meu herói em 24 meses. Consegui fazer em 22, por causa do ano fiscal, não para melhorar o recorde de IVA. Certo? Porque se não me qualificasse, aí teria que esperar o outro ano. Então tive que acelerar. Tomei várias decisões que não estou dizendo para vocês fazerem. Simplesmente eu vi qual era a situação na minha vida e eu me conheço. Eu sou uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão. Sem pressão, eu não me mexo. Mas se sinto a pressão, não sei. É como se tudo ficasse calmo. Eu, nos momentos mais cruciais, eu não me desespero. Eu sinto uma paz e uma segurança que consigo trabalhar muito melhor assim. Então, eu fiz coisas que não tinha que fazer, que talvez não funcionem para todos, mas que para mim funcionam muito bem. Cheguei e pedi demissão do meu emprego. Segunda coisa, fiz a malinha da minha filha e a levei para minha mãe. E disse para minha mãe, cuide dela e me dê 2 anos.
Me dê 2 anos porque eu vou ser diamante, mãe. Minha mãe não entendia. Eu tinha vendido o carro, pedido demissão e agora levava minha filha para ela. Pensava, vai saber o que ela tem? Depois ela confessou que aceitou cuidar da minha filha porque pensou, não sei o que ela tem, vai que a menina pega, né? Melhor que ela fique aqui. Não vou te dizer que foi fácil. Minha filha era pequenininha, tinha 4 anos. Ela não entendia porque depois de termos morado juntas, eu agora a deixava com sua vozinha. Eu expliquei que a gente tinha sonhos. Fiz ela me ajudar a fazer um cartaz com as colagens. E acredito de verdade que os sonhos que você lembra e visualiza viram realidade. Porque Fernanda recortou uma foto de Lupita D'Alessio com um microfone. Lupita, nesse tempo, usava o cabelo como eu. Não era eu que usava como ela, mas ela como eu, né? Então, ela estava falando e eu dizia, por que, filha? Por mais que quisesse tirar Lupita dos sonhos da minha filha, ela insistiu e dizia, eu quero mamãe, eu quero mamãe. Tem uma fotografia, anos depois, de mim falando em uma convenção, onde estou segurando o microfone e parece que estou cantando. E tem um ângulo em que dá para ver mais meu cabelo que o rosto. E vejo a fotografia que Fernanda recortou. E é igual. Olha só, ela me visualizou com um microfone. E eu nem fazia ideia que depois isso ia acontecer, mas fazendo uma conferência, nunca cantando. Vai todo mundo embora se eu começar a cantar. Eu canto tão bem que poderia trabalhar espantando inseto cantando. Então, eu comecei a ver a minha filha só nos finais de semana. Mas foi muito bom porque então aprendi a dar a ela tempo de qualidade. Antes, mesmo morando juntas, eu realmente não conseguia fazer isso. Como depois que entrei no negócio, só ia vê-la aos domingos. Então tudo desaparecia para mim. E a única coisa que existia era ela. Não dava bola para os meus irmãos que iam comer na minha mãe, não dava bola para minha mãe, e era somente minha filha e eu. Aí eu aprendi a dar atenção à minha filha. E isso fortaleceu muito a sua autoestima. Jamais voltei a atender uma pessoa que falava comigo pedindo para minha filha ficar quieta. Primeiro peço para a pessoa ficar quieta e peço, desculpa, o que você disse, minha filha? Isso começou a dar muita segurança para ela. Eu, agora que a vejo já uma mulher feita, me dá muito orgulho, porque a vejo como uma mulher autossuficiente, segura de si mesma, aceitando o mundo que existe sem medo, disposta a aceitar o que vier. E isso só uma criança que recebeu a atenção dos pais pode ter, que não se sentiu rejeitada. Claro que não foi fácil. Estaria mentindo se dissesse que foi muito fácil e que não machucou nenhuma de nós duas. Uma das coisas que mais me doía, por exemplo, era quando ela me perguntava, quando vamos voltar a morar juntas, mamãe? Minha resposta sempre era a mesma, quando a sua mãe for diamante. Eu não sei o que ela entendia toda vez que eu dizia isso, mas aceitava isso como resposta. Para ela, quando eu chegasse a ser diamante, seria o momento em que voltaríamos a ficar juntas. Muitas vezes, a família nos machuca querendo nos ajudar. Eu entendo que é principalmente porque nos amam, certo? Mas, por exemplo, eu tenho uma irmã que nos feriu muito as duas, porque me ama muito e porque tinha medo do que eu estava fazendo. Ela não conseguia entender como eu tinha aberto mão da minha carreira, como tinha saído do meu emprego, como tinha vendido meu carro, por que tinha levado minha filha para a casa da minha mãe. E então, sempre que podia, tentava me dizer da sua forma que eu recuperasse minha vida anterior. Mas essa forma me machucava. Então, costumava dizer para minha filha, você parece uma orfanzinha. E então, uma vez, minha filha me disse, mãe, por que minha tia diz que eu pareço uma orfanzinha? E eu disse, porque ela está mal da cabecinha. Então, não diga nada, mas a sua tia está muito doentinha. O que eu ia dizer, né? Finalmente, agora minha irmã me dá os parabéns.
E sempre diz: que bom que você nunca me escutou. Toda a minha família me respeita. Mas as coisas têm um preço. Muitas vezes, a gente acha que o preço é gigante no momento de pagá-lo. Mas eu garanto que o dia que você estiver subindo aqui como diamante, tudo que você tiver passado desaparece. Me dá tanto trabalho lembrar dos momentos ruins, que agora que me pediram: por favor, conte a sua história completa, eu disse: meu filho, eu nem lembro mais. Por quê? Porque foram 13 anos de liberdade financeira, de bênçãos, de não trabalhar, como diz Jim, de não ter o pesadelo de acordar cedo. Faz pouco tempo tive um sonho e, juro, foi bem real, hein? Sonhei que minha irmã, essa irmã, por alguma razão me convencia a fazer um projeto para o banco dela. Porque antes eu me dedicava a fazer projetos para diferentes companhias. E eu não sei por que ela me convencia e aceitava o projeto do banco. E de repente eu estava no meio da manhã, eram umas 11 horas da manhã, com um montão de pessoas em um restaurante curtindo muito no blá 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 blá. E de repente me lembrava: eu estou trabalhando, eu tenho que ir para o banco. E me dava uma angústia, porque pensava: vão demitir minha irmã por minha culpa. Vão demitir minha irmã porque eu não estou trabalhando. E então, eu começava desesperadamente a querer chegar ao banco e acontecia um monte de coisas e eu não conseguia chegar. Me deu tanta angústia que acordei. Disse: Deus seja louvado, foi só um sonho, eu já não trabalho mais. O dia que você não trabalhar, vai ver. E é uma bênção a gente não depender mais nem de um emprego, nem de um salário. Quando eu cheguei a diamante, quis me dar o maior dos prêmios. E aí preparei tudo para que esse dia minha filha e eu voltássemos a morar juntas. Consegui uma casa como nunca tínhamos tido. Uma casa gigante. Mostrei para ela antes de eu começar a prepará-la para que a gente se mudasse. E preparei para que o dia exato, um dia depois do final da convenção, ou seja, no domingo, minha filha e eu pudéssemos entrar nessa casa para não nos separarmos mais. Então minha mãe trouxe minha filha, trouxe as suas coisinhas, mas ela se recusou a entrar até eu chegar. Então, quando eu abri a porta da rua, a vi sentadinha na sua malinha no jardim da casa. Não quis entrar até a mamãe chegar. E quando me viu, correu, me abraçou e me disse: obrigada, mamãe, por ser diamante. Amo vocês. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!